Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre o novo livro do John Green, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo. Pra quem acompanhou o Maio das Galáxias aqui no canal, eu tinha feito um vídeo falando sobre como o John Green e o irmão dele, o Hank, são os meus youtubers preferidos, são o meu canal preferido no YouTube, apesar de eles terem vários canais. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo que eu falo sobre eles. E eu tinha comentado no vídeo que eu ainda não tinha lido nenhum livro do John Green, que eu gostaria de ler, mas que eu ainda não tinha, eu só tinha conhecido o trabalho dele como youtuber. E a editora Intrínseca me chamou pra fazer esse vídeo pra dizer o que eu achei do Tartarugas Até Lá Embaixo, que é o primeiro livro dele que eu li. Então obrigada, editora Intrínseca, e se você quiser saber mais sobre esse livro, comprar, etc., vai ter o link aqui na descrição também. Como vocês podem ver, o livro tanto na frente como atrás, ele tem essa espiralzona laranja, que é muito importante pra história. O livro fala muito das espirais de pensamento, que eu vou explicar mais pra frente. A história é protagonizada por uma menina de 16 anos, chamada Asa Holmes, que junto com a amiga dela, a Daisy, decide investigar o desaparecimento de um bilionário ali da região dela. Esse cara que sumiu tinha sido acusado de vários crimes e deixou pra trás 2 filhos adolescentes. E um desses meninos é amigo, mais ou menos amigo, conhecido da Asa de uns anos atrás. Então ela decide aproveitar que eles já se conhecem e se reaproximar desse garoto pra tentar descobrir mais informações sobre o desaparecimento, porque se ela e a amiga dela encontrarem esse cara que tá sumido, elas ganham uma recompensa de $100 mil. Esse menino de quem a Asa se aproxima se chama Davis, e ele tá muito incomodado com esse desaparecimento do pai, também porque um monte de gente veio se aproximar dele exatamente por causa da recompensa. Mas apesar de tudo isso, ele e a Asa começam a se envolver ao longo da história. Só que na minha opinião, tudo isso que eu falei não é a história principal do livro, porque pra mim a principal parte de Tartarugas Até Lá Embaixo se passa dentro da cabeça da protagonista. A gente fica muito dentro da cabeça da Asa e o maior destaque da história é dado para a saúde mental dela, porque ela tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a gente vê muito as pessoas brincando com TOC, falando da pessoa que limpa muito a casa ou que arruma as coisas tudo certinho e aí diz que essa pessoa tem TOC. Mas na verdade essa doença pode ser muito mais do que isso, muitas coisas diferentes disso. O TOC faz com que a pessoa tenha pensamentos recorrentes muito fortes e esses pensamentos fazem a pessoa ter comportamentos que são chamados de compulsivos, de um jeito que pode atrapalhar muito a vida e os relacionamentos dessa pessoa. Já lembrando aqui, por favor, a editora faz piscar aqui na tela um não sou psicóloga, porque eu não sou psicóloga, então se eu falar alguma besteira, por favor, digam aí nos comentários pra me corrigir, tá bom? Mas então, como é mostrado o TOC da Asa? Por exemplo, ela tá lá conversando com os amigos, quando do nada vem um pensamento sobre o dedo dela, que tem um machucado no dedo, é um machucado que ela mesma causa, e ela fica pensando o tempo todo que esse machucado pode se contaminar, pode infeccionar, e aí vai ser tarde demais se ela não cuidar daquilo naquele exato momento. Então os amigos estão conversando sobre outra coisa e ela não consegue prestar atenção nisso, porque ela só consegue pensar que aquele machucado pode estar com pus, que ela pode começar a ficar com febre, ela sabe todas as bactérias que podem causar uma infecção. Ah, mas essa bactéria, os sintomas são tal, tal e tal se você estiver infectado. Mas existem 3 casos reportados no mundo de uma pessoa que não teve febre, então mesmo se eu não tiver febre, eu posso estar infectada. E ela fica pensando esse tipo de coisa. São pensamentos que ela não consegue conter. Então a Asa é levada ao comportamento repetitivo dela, que é trocar o band-aid toda hora, pela milésima vez. Toda hora ela... Será que eu troquei de manhã? Mas será que eu tenho certeza que eu troquei esse band-aid de manhã? Melhor trocar, né? Por via das dúvidas. E aí passa álcool gel e aí fica cuidando do machucado. Isso toda hora. E a maneira como esses pensamentos são representados é exatamente uma espiral, como na capa do livro. E faz muito sentido essa representação em espiral, porque esses pensamentos são exatamente isso. São coisas que ela sente como se viessem de fora e que vão cercando a personagem. E cada vez ela mergulha mais nisso. É como se ela estivesse numa piscina e fosse sugada por um redemoinho pro fundo. E quando a espiral vai se fechando, ela não tem mais pra onde fugir. E ela fica nisso por dias, horas, meses, por quanto tempo for, até esse pensamento talvez uma hora ir embora. Então deu pra perceber como o livro fica muito na cabeça da Asa, porque ele ilustra muito esses pensamentos dela. E eu acho que um grande mérito do Tartarugas Até Lá Embaixo é, além de saber ilustrar muito bem essas espirais de pensamento, mostrar como elas afetam a vida da Asa, como ela é prejudicada por isso. A gente vê, por exemplo, ela indo à terapia e a gente já tá dentro da cabeça da personagem. Então ver como a terapeuta dela reage às coisas que ela fala, às vezes dá até um pouco de raiva da terapeuta de você não tá entendendo, cara, você tá de fora, você não sabe o que ela tá passando. E é uma coisa que eu imagino que muita gente passe, porque como que você vai contar pras outras pessoas com exatidão como você tá se sentindo? Isso é muito difícil, pra uma menina de 16 anos deve ser mais difícil ainda. Você vê, por exemplo, a mãe da Asa, que super se preocupa e pelo que a história mostra, ela é uma mãe super boa, mas ela não sabe lidar muito bem com a situação da filha dela, então ela quer ajudar e ela quer perguntar, mas filha, você tá se sentindo melhor? E
você vai melhorar e você tá se sentindo menos ansiosa, e isso só deixa a menina mais ansiosa. E o livro mostra muito bem como essas situações acontecem. Isso mostra também o isolamento que a Asa sofre por causa desses pensamentos dela. Porque por mais que ela tenha amigos, esses amigos não entendem 100% o que tá acontecendo. E por mais que eles lidem bem, nem sempre eles vão lidar tão bem assim. E o livro mostra isso também. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que por mais que o livro mostre todos esses problemas pelos quais a Asa passa, ele não coloca ela como a coitadinha. Ela é uma personagem que tem os seus defeitos sim, e por mais que não seja necessariamente culpa dela, às vezes ela causa mal pras pessoas ao redor dela também. O livro não poupa a personagem disso, dá pra ver realmente como que as coisas que se passam na cabeça dela também afetam e muito a relação dela com as pessoas ao redor, e às vezes dá mesmo essa impressão de que ela tá completamente sozinha, apesar de não tá. E eu acho que o autor só conseguiu fazer esse retrato tão fiel de como a Asa se sente porque ele também se sente assim. O John Green já falou em vários vídeos dele no YouTube que ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo e ele volta e meia tem essas espirais de pensamento também. Uma das maneiras que ele tinha de fugir um pouco dessas espirais, sair um pouco dele mesmo, como ele diz, era escrever. Só que aí ele publicou A Culpa é das Estrelas em 2012, inclusive muitos de vocês devem conhecer o nome dele por ser o autor da Culpa é das Estrelas, e aí ele diz que se sentiu como se todos estivessem vigiando e pensando qual vai ser a próxima coisa que ele vai escrever e que talvez ele nunca superasse isso, então meio que até essa saída da mente dele ele perdeu, porque agora tudo que ele fosse escrever seria uma pressão. Então ele, um texto dele um tempo atrás contando que ele caiu na cilada de achar que talvez parar de tomar os remédios dele fosse algo que fosse libertar a criatividade, que ele pudesse talvez escrever alguma coisa diferente, porque nada estava dando certo. Isso foi em 2015. E lógico que isso não aconteceu. Ele, na verdade, teve várias crises, ele foi pego por essas espirais de vez, ele ficou muito mal em 2015 e ele precisou de muito acompanhamento, precisou voltar a tomar os remédios dele. E agora ele fala mais abertamente sobre isso no canal dele no YouTube, mas nesse livro novo ele quis passar um pouco sobre como ele se sente, mas como se fosse no mundo adolescente. É lógico que é uma ficção, mas os pensamentos da Asa têm muito a ver com os pensamentos do próprio John Green. Ele tem essa coisa desde criança de que talvez a comida dele seja contaminada, e ele pesquisa sobre micro-organismos que podem infectar, e às vezes ele só comia determinado tipo de coisa em determinado horário do dia. Então a Asa tem muito a ver com ele sim. Como eu falei mais no começo do vídeo, eu não conheci o John Green pelos livros, eu conheci ele pelo YouTube, esse é o primeiro livro, e eu me afeiçoei muito à maneira como ele fala, a maneira como ele transmite os pensamentos dele. Muitas vezes coisas que ele e o Hank falaram me ajudaram muito a ver minha vida de um jeito diferente, e eu sou muito grata a eles por isso. E é muito estranho, de um jeito bom, ler um livro escrito por ele agora, porque tem várias coisas que eu praticamente leio ouvindo a voz do John Green. Parece muito uma coisa que ele diria em um dos vídeos. Algumas citações que tem tudo a ver com o que ele faz, algumas curiosidades, ou até a maneira como ele menciona algumas das curiosidades, quando ele fala sobre as bactérias, quando ele fala sobre Star Wars, por exemplo. Talvez até por esse ser o jeito do John Green de falar muita informação e muitas coisas, às vezes parece que os personagens sabem um pouco demais para adolescentes normais. Eu não tô dizendo aqui, pelo amor, eu não tô dizendo que adolescentes não sabem muitas coisas, porque adolescentes podem saber de vários assuntos, mas às vezes eu acho que o John Green exagera um pouquinho no que eles falam, nas coisas que eles manjam, entendeu? Mas como eu sou uma pessoa que ama curiosidades, eu não reclamo quando coloco informação nas coisas, então muito obrigada. E apesar dos adolescentes não parecerem tanto adolescentes na demonstração de conhecimento e tudo mais, eles parecem muito adolescentes no uso da tecnologia. Eu adorei como a tecnologia foi usada nesse livro, porque quando tem personagem adolescente atualmente, eu vejo muito 8 ou 80. Ou é uma coisa que o livro tem páginas e páginas que parecem um log de mensagem do WhatsApp, porque só tem pessoas respondendo e mandando mensagens o tempo todo. Ou é uma coisa do tipo, os personagens nunca usam tecnologia pra nada, eles nunca mandam e-mail, eles nunca mandam mensagem de texto, que a gente sabe que as pessoas jovens atualmente usam muito a internet pra se comunicar, o celular também. Então não faz sentido uma obra que tenha adolescentes como protagonistas não usar esses recursos. Muitas vezes o autor usa, esqueci meu celular, poxa vida, nossa, aqui não pega sinal, pra fazer os personagens não poderem se falar. Mas isso não acontece no Tartarugas Até Lá Embaixo, eles usam bastante mensagem de um jeito que é super natural. Então os personagens acabaram de se ver, mas aí ficou aquela coisa engasgada que eles queriam conversar. Alguém vai mandar uma mensagem depois à noite, e aí vai ficar esperando o outro digitar. Ou um caso que eu acho muito legal, que é que eles não vão sair de casa e tudo mais, e um quer ver o outro, eles ligam no FaceTime e ficam olhando a cara do outro. Que eu acho que é uma maneira de mostrar a tecnologia que diz muito sobre os personagens e aquele momento que eles estão passando. Uma parte do livro que eu não achei tão empolgante assim é exatamente a trama do desaparecimento do bilionário, que eu acho, na verdade, que foi colocada ali como uma isca pra te fisgar pro meio da história. E depois que você percebe a importância dos pensamentos da Asa e da relação dela com os outros personagens, você também para de ligar um pouco pra esse enredo, e ele fica no banco de trás da história. Eu não sei exatamente se foi essa a intenção, mas eu acho que deve ter sido. Realmente de te fisgar
iniciar com alguma coisa e depois deixar a parte da cabeça da Asa dominar a história. E eu acho que vocês já devem ter percebido, mas eu me identifiquei muito com a Asa. Não, eu não tenho toque, eu não penso sobre bactérias e micro-organismos me contaminando, mas eu tenho espirais de pensamento parecidas desse jeito às vezes, e eu nunca tinha encontrado muito bem uma maneira de representar isso. Eu evito falar muito da minha vida pessoal aqui no canal, vocês já devem ter reparado, mas eu acho que nesse caso, como eu me identifiquei muito por causa disso, eu acho que seria um pouco desonesto eu não contar pra vocês que os últimos meses têm sido bem difíceis pra mim psicologicamente, e eu decidi priorizar minha saúde mental, então eu mudei minha atitude em relação a várias coisas da internet, várias coisas do YouTube. Eu tenho me cuidado mais, me poupado mais e, mais importante de tudo, eu procurei ajuda, eu tô fazendo terapia e eu tenho contado com várias pessoas incríveis ao meu redor que têm me dado o maior apoio. Eu tô até vermelha de falar coisas pessoais no canal, porque eu realmente não costumo fazer isso. Mas ler os Tartarugas Até Lá Embaixo me fez lembrar de vários momentos dos últimos meses em que eu agi de uma maneira parecida com a Asa e que os meus pensamentos fluíram de um jeito parecido com os dela. E talvez você também se identifique, porque eu acho que hoje em dia muita gente vai se identificar com esses pensamentos que vêm e com essa neurose que a gente tem com essa vida de redes sociais e de correria e etc. É muito difícil descrever pensamentos com palavras. Eu não sei se vocês já tentaram, mas eu sugiro que vocês façam esse exercício. Às vezes, quando você tá nervoso, você não sabe nem muito bem o que você tá pensando com palavras, você só se sente nervoso. E você descrever isso é realmente difícil. Eu acho que o John Green conseguiu chegar muito perto de deixar esses pensamentos palpáveis. Dá pra você entender o que a Asa tá pensando. E além disso, ele conseguiu mostrar vários problemas que uma pessoa com esse distúrbio pode passar sem romantizar a situação. Porque tem muita história, tem muita gente que fala do gênio louco, que é quando um transtorno psicológico é usado na história pra mostrar, ah não, essa pessoa para de tomar o remédio e ela investiga o crime. Ah não, essa pessoa tem alucinações, mas ela é uma matemática, não sei o quê. E é lógico que a pessoa pode sim viver com essa condição e ser um gênio, e ser uma artista, esse tipo de coisa, mas é importante mostrar também que não é só bonito, que tem sim problemas que podem ser trazidos pra vida da pessoa. E o John Green fala isso no livro. A Asa, ela diz que ela nunca ia conseguir derrotar definitivamente o dragão, que é a doença dela, porque ela também é o dragão, faz parte dela. Apesar disso parecer muito pessimista, eu acho que a gente precisa disso na cultura pop, porque volta e meia eu vejo alguém falando que curou depressão, bipolaridade, toque e várias outras condições, sendo que você não necessariamente cura essas doenças, você abranda, você vive com elas, você aprende a conviver e ter a melhor vida possível com essas doenças, assim como várias outras doenças crônicas também são assim. E é exatamente isso que o livro mostra, pelo menos pra mim, que por mais que você nunca vá se livrar dessa parte de você, dá pra você viver com ela, dá pra você aos poucos aprender a se entender e conseguir olhar pra fora. E que a gente não tá sozinho, apesar de muitas vezes parecer. Então ler esse livro me fez confrontar vários demônios pessoais e encontrar várias respostas, mas também me deixou com várias outras perguntas que eu espero saber responder daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, não sei. E eu quero dividir essa experiência com vocês. Eu vi que rolou um movimento aí chamado #TartarugasPerdidas, que é deixar o livro Tartarugas Até Lá Embaixo perdido por aí pra alguma pessoa encontrar e conhecer. E eu vou fazer exatamente isso com o meu livro. Eu já li, agora eu vou compartilhar com vocês. Então fiquem de olho no meu Instagram, que vai estar linkado aqui na descrição, mas é @_Miriam Castro, porque nos próximos dias eu vou deixar o exemplar do livro aí perdido por São Paulo e eu vou postar ali nos Insta Stories as dicas de localização pra vocês tentarem achar. Lembrando que é aqui em São Paulo. De novo, se você quiser saber mais sobre o Tartarugas Até Lá Embaixo, vai ter o link aqui na descrição. E eu queria que você comentasse aqui embaixo sua opinião sobre o livro e sugestões de outros livros pra eu falar aqui no canal. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!